Bem-vindos a mais um tutorial do verbo. E o que nos traz neste vídeo é a conjugação de verbos. Será que o verbo conjuga os verbos automaticamente? Será que temos que programar algum comando? Como é que será que funciona? Bem, posso-vos dizer que é dessas duas formas. Ou seja, para nós conjugarmos os verbos no presente do indicativo, na verdade, o verbo conjuga automaticamente. Baseando-se na pessoa, ou seja, vai basear-se na pessoa do eu, tu, nós, vós, eles, etc. No número, neste caso se é singular ou plural, e ainda no tempo verbal. E é assim que o verbo vai conjugar. Na verdade, no presente do indicativo, o verbo conjuga os verbos de forma completamente automática, sem vocês terem que fazer nenhum comando específico. Vamos ver como é que isso se processa. Então, quando nós escolhemos o estilo de uma tabela, ou seja, quando nós vamos criar uma nova tabela e ele nos pede para escolhermos um estilo, posso-vos dizer que não importa qual é o estilo que vocês escolham, a conjugação é igual para todos, ok? Ou seja, funciona de forma exatamente igual. Depois de escolhermos o estilo, vamos escolher então a célula e tem que ser para a pessoa, temos que escolher sempre a categoria pessoas, seja qual for o estilo, porque o verbo tem que saber qual é a pessoa que ele vai usar para conjugar os verbos. Por isso, se vocês estão a fazer células referentes a pessoas, têm que escolher sempre a categoria pessoa. Depois de escolherem as pessoas todas, vamos para os verbos, ou seja, nós vamos indicar ao verbo o que é que são verbos. Neste caso, comer, beber, ir. Qualquer verbo que vocês coloquem na vossa tabela tem que ser escolhido a partir da categoria verbo. E então fazemos isso para todos os verbos, até finalizarmos a nossa tabela. Finalizado as pessoas, finalizados os verbos e outras categorias que vocês queiram colocar, neste momento só nos importa a pessoa e o verbo, o que vai acontecer é que quando eu carregar na pessoa, os verbos vão ser conjugados. Ou seja, eles ao início estão no infinitivo, mas depois se eu carregar no eu, ele passa, por exemplo, o verbo querer para quero, se eu carregar no tu para queres, e se carregar, por exemplo, na mãe, quer. Ou seja, sempre que nós iniciamos a tabela, ela está com os verbos no infinitivo, mas cada vez que nós clicarmos numa pessoa, ele vai conjugar consoante essa pessoa. Ou seja, para o presente do indicativo, como vocês viram, não é necessário fazer absolutamente nada. Automaticamente é feita a conjugação. Mas e se nós quisermos noutros tempos verbais, por exemplo, no futuro ou no passado, como é que fazemos isso? Então aí vamos adicionar uma célula, que pode ser uma célula normal, pode ser uma célula de outro personalizado. Vamos aos comandos, adicionar comando no mais e tem lá a opção de conjugação. E aí sim têm uma opção de alterar tempo verbal. Têm que colocar aquela caixinha verde e depois clicam no tempo e escolhem o tempo que querem. O verbo tem disponível todos os tempos verbais disponíveis em português de Portugal e conjuga em todos. Por exemplo, podíamos criar uma célula a dizer ontem e colocaríamos este comando alterar o tempo verbal para o passado, neste caso o pretérito. E aí, quando eu clicasse no ontem, eu, por exemplo, o dizer disse. Ontem eu disse. Se fosse amanhã, poderia ser para o futuro. Amanhã eu direi. E é assim que se altera o tempo verbal, ou seja, para todos os tempos verbais que não sejam para o presente do indicativo, têm que fazer estes passos. Além disso, neste comando também ainda é possível mudar a pessoa e mudar o nome, se é para singular ou plural. E assim, de uma forma muito simples e muito eficaz, nós conseguimos colocar o verbo a conjugar em diferentes tempos verbais. Fora isso, é completamente automático se for apenas para o presente indicativo, poupando muito tempo e tornando a comunicação mais eficaz.